Olá, amigos. Nessa oportunidade, chegamos ao vídeo número 2 do mesmo assunto, em resposta ao amigo Wellington Moura, de São Paulo. Como eu havia dito no final do vídeo de número 1, que eu vou intitular parte 1, esse eu vou intitular parte 2, percebemos que esse símbolo aqui, ó, antes da palavra legons, está dizendo que há variantes, há inserções antes dessa palavra. E para eu saber quais inserções e quais manuscritos constam essas inserções, é para isso que serve o aparato crítico. Evidentemente que tem que saber ler esse aparato. Então, nós localizamos o verso 12 e, evidentemente, aqui, olha, nós já encontramos o símbolo, tá? E aí já encontramos a primeira palavra, pantes, que se encontra no manuscrito K e no manuscrito 579. E continuamos. Roi daimones legontes. Então, essa expressão, ela está no A, no K, 33, 579, 1241, 1424, lecionário 2211, etc, etc, etc. Nós temos também outra coisa, panta, no D, tá, daimonia e ponta, no D, no θ, 565, 700. E outras expressões aqui que eu não vou ficar detalhando para não estender demais o vídeo. Bem, então já vimos que existe tecnicamente uma explicação para que algumas Bíblias mencionassem aqui a expressão os demônios. Mas quando eu comecei a falar no vídeo, que é importante saber onde começa, e cheguei no verso de número 12, eu quero fazer o processo inverso no verso 12. Eu quero ver se no verso 12 existe alguma ressalva ou observação em relação ao termo pneumati acatarto, que significa espírito imundo ou espírito não limpo. Ok? É essa análise que nós vamos fazer. Percebam que nós temos aqui o primeiro símbolo, antes da palavra eutis. Nós temos aqui o mesmo símbolo de inserção ou de variante, antes da palavra ripentesen. Nós temos aqui, ó, tipo um colchete que começa antes da palavra ek, e ela vai terminar aqui na palavra, depois da palavra anthropos. Percebam que depois de anthropos, nós não encontramos mais nenhum tipo de símbolo. Marcelo Vilaço, o que isso significa? Significa que em todo o universo manuscritológico, no versículo 2 do capítulo 5 de Marcos, certeza absoluta de que todos os manuscritos que têm Marcos capítulo 5, verso 2, consta pneumati acatarto, espírito imundo. Ora, se aqui não há dúvidas de que é um espírito imundo, mesmo porque, como eu disse, no aparato crítico, no verso 2, nós temos o verso 2, não é para aqueles símbolos, mas para espírito imundo, nós não temos nenhum tipo de ressalva. Conclusão que nós chegamos, olhando o contexto, existe sim a presença de um espírito imundo que esse homem estava possuindo. Percebam, possuído. Perceba que eu estou olhando puramente o texto. Nada mais do que isso.
Voltando aqui. Deixa eu ver onde eu estou. Então, se em Marcos, que é o começo do assunto, coincidentemente com o começo do capítulo, não tem nenhuma ressalva que a pneumatia, a catarto, ou seja, o aparato crítico, percebam aqui, ó, verso 1, o verso 2 é aquele símbolozinho que significa que em alguns manuscritos a palavra que vem posterior ao símbolo, ela é omitida, eutis, tá? Ou aqui, ó, esse símbolo aqui significa que antes dessa palavra, coisas foram escritas, ok? E esse colchetes aqui está dizendo que em outros manuscritos pode ter sido escrito na ordem inversa, diferente, tipo Jesus Cristo. Em outros manuscritos está Cristo Jesus. Então, inverteu a ordem. Tá? Vamos até dar uma olhada aqui. Aqui o símbolozinho aqui, olha. Tá vendo aqui? Versículo de número 2, do capítulo 5. Tá vendo aqui, olha? 4:1:3. Para você entender. Como havia dito, são muitos detalhes. Olha, 1, 2, 3, 4. Correto? 4 palavras. Ecton, Mnemeion, Anthropos. Então, nós temos 4 palavras. 1, 2, 3, 4. O que o aparato crítico está nos informando é que esse manuscrito D, o W, o Theta, o 565-700, a palavra anthropos, que lá no texto que nós vimos, ela é a 4ª. Nesses manuscritos, ela está em primeiro lugar. E as outras 3 foi mantida a ordem. Então, como que naqueles manuscritos que nós vimos lá embaixo, como que está escrito lá? Ele pegou anthropos, tá vendo aqui, ó, anthropos, E ele colocou onde? Aqui, ó, antes de ek. E como ficou então? Anthropos, ekton, mnemeion. Ok? Deu para entender? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Como eu disse, é técnico essa parte, então, de repente para vocês pode estar sendo um pouquinho mais chato, né, de estar acompanhando, mas eu acho que é importante para vocês primeiro terem o conhecimento, não soar como algo tão simples assim, e também entender que tem muito mais coisa aí do que tão simplesmente abrir uma Bíblia em português e emitir qualquer tipo de juízo, sem ter esses conhecimentos aqui, que eu chamo a observação, ainda são básicos. Ora, se no verso 12 do capítulo 5, no verso 2 do capítulo 5, existe de fato a menção a um espírito imundo de um homem que sai dos sepulcros ou das tumbas e vai encontrar Cristo, e é nesse contexto que o versículo 12 está. O que é que o texto bizantino fez, ou os copistas que estavam no Império de Bizâncio fez? Se não for mencionado os demônios, a própria tradução, o próprio texto, fica meio que capenga, principalmente se eu olhar somente o versículo de número 12. Então, acredito que eles colocaram a palavra roi daimones aqui,
aqui ó, antes do Legondo, porque alguém disse, né? Disse o quê? Permitamos que nós possamos ir para os porcos, está vendo aqui, ó, roí-los, entendeu? E entremos neles, ou entremos dentro deles. Alguém disse isso. E como o papo de Cristo era com o gadareno, lá do início do capítulo 5, não tem problema nenhum. E fica, evidentemente, uma leitura até mais fácil. Não estou querendo dizer com isso que os manuscritos que não constam está errado, mas eu entendo que a colocação, a inserção dessa expressão roidamones, que foi o que o meu amigo Wellington Moura questionou, eu entendo que faz mais sentido, deixa o texto mais claro, deixa o texto sem nenhuma sombra de dúvidas. Entende? Então, como o texto bizantino é um conjunto de manuscritos mais harmônico, mais embelezado, normalmente ele tem um final mais longo, ele vai lapidar, ele vai sempre acrescentar para deixar o texto mais enxuto. Eu entendo que, pelo menos aqui, não conheço todas as questões do texto bizantino, mas pelo menos aqui tem uma noção muito mais interessante. Por exemplo, na Reina Valera, que é em espanhol, olha como está aqui o versículo de número 12, olha. E rocarole todos aqueles demônios, olha, dizendo, envia-nos em los puercos para que entremos neles ou em eles. Entende? Perceba que aqui também nós temos aqueles, ó, de forma diferente, itálico, assim como está na Bíblia apologética que nós lemos. Deixa eu passar mais devagar aqui, que senão agarra. Aqui, olha como é que está aqueles aqui e aqueles aqui, olha, na Bíblia em espanhol. Viu como está? Aqueles. Está vendo como está aqui traduzido? Eu, particularmente, entendo que fica bem melhor. Vamos pegar aqui o texto bizantino, que é o texto mais lapidado. Tá vendo aqui, olha? Cai para calesan auton pantes rui daímones legontes. Né? Então, os demônios disseram, ou aqueles, sem problema nenhum, aqueles. E aí a pessoa que estiver lendo, ou dependendo só do versículo isolado, já começa o perigo e o comprometimento da interpretação. Se ele começar a ler lá do começo, ele vai entender que o diálogo já estava acontecendo lá e aqui ele já vai tirar as suas conclusões. Pepsor mais retus ruíros, rinaeis, autus, eu céu tomem, né? Para que entre neles, né? Ou envia-nos nós para os porcos, né? Com o objetivo de entrarmos nele. Então perceba que aqui no texto bizantino nós temos os roidaímones, legontes, que foi justamente o que nós vimos aqui, olha. Embora aqui não conste, mas há a menção que há manuscritos que têm a ocorrência de roidaímones, ok? Então, espero que isso tenha ficado claro. Vou parar por aqui o vídeo número 2 e vou produzir um vídeo de número 3, trazendo agora algumas observações no software de exegese, talvez um dos mais conhecidos, chamado BibleWorks, ok? Se você tiver interesse de instalar na sua máquina, eu posso fazer isso de forma remota, baixar, instalar e fazer uma configuração básica para você usar, ok? Aí é só me chamar em PV. Que Deus te abençoe.
Vídeo de número 3.